Saudações, sejam todos muito bem-vindos. Você conhece os seus pontos fracos? Sabe identificar e alinhar para que eles trabalhem a seu favor? Se esse assunto te interessa, fique comigo nesse vídeo, onde vamos abordar de forma rápida e clara algumas técnicas e algumas maneiras que você pode trabalhar identificando esses pontos e tornando os pontos fracos e vulneráveis em pontos fortes. Você já foi a uma entrevista de emprego e te perguntaram quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? Se você já teve essa experiência, sabe como o autoconhecimento é extremamente importante para que você tenha a resposta adequada de prontidão. Mas se ainda você não sabe o que responder, não tem problema. Existem maneiras que você pode desenvolver todo esse conhecimento, e é o que vamos fazer aqui hoje. A grande questão é que o autoconhecimento é fundamental para vivermos uma vida plena. Vale lembrar que somos seres individuais, somos seres únicos, cada um dentro da sua realidade, então não existe uma regra, tudo bem? Eu vou trazer para vocês alguns pontos em que a gente pode começar a identificar como sendo fracos. Mas isso não é uma via de regra. Tudo bem, gente? Então é importante a gente descobrir os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, para que a gente possa desenvolver todo o nosso potencial. O nosso potencial não está fadado só aos pontos fortes. Os pontos fracos também são nossos aliados, porque a gente pode equilibrar essa equação, tornando a vida consciente. Uma vida consciente, você pode criar uma realidade adequada para você, uma realidade satisfatória, uma realidade equilibrada, e tudo isso vai englobar esses pontos fortes e fracos, nas suas escolhas, nas suas atitudes, nos seus sentimentos, como a gente já vem vindo estudando há um tempinho sobre toda essa questão energética, toda a questão do pensamento. Aliás, se você é novo no canal ou não está acompanhando a nossa jornada de estudos, são vídeos claros, rápidos, nada muito demorado, onde você pode entender de forma bem simples como funciona a vida. A nossa vida exige preparação. Então, no final desse vídeo, vão ter alguns outros vídeos anteriores numa sequência. Vou deixar a playlist para vocês e vou deixar também uma técnica de estudo que eu utilizo, sugerindo para você aqui no card, tá bom? A vida merece ser observada, merece ser estudada e o único beneficiado com tudo isso é você. Então, vamos lá, alguns exemplos dos pontos fracos, que a gente pode considerar como pontos fracos na nossa vida. A desorganização. Você já prestou atenção que uma vida desorganizada faz, gente? É um efeito atrás do outro negativo. Não gostar de correr riscos, né? Quando a novidade, algo que é assim fora do habitual, traz aquela sensação de pânico, de travamento, você não gosta, então você acaba não experienciando o novo, né? Ser muito autocrítico. Isso é um desprendimento de energia tremendo. Falta de foco, não falar bem em público, que remete à insegurança, procrastinação, desconforto em assumir riscos e novidades, dificuldade em delegar tarefas, em pedir ajuda, muito foco nos detalhes, onde você se desvia, né, e perde assim aquela trajetória importante, porque fica ali nos detalhes. Falta de paciência, dificuldade de trabalhar em grupo, excesso de competitividade, entre outros, né? Claro que são apenas alguns dos principais exemplos e refletir sobre eles já pode ser um grande ponto de partida, mas lembrando que não existe uma regra, somos individuais e únicos, então isso daqui é só um exemplo, tá bom? Mais importante do que isso é que você saiba identificar quais são os pontos fracos e quais são os pontos fortes. Alguns exemplos de pontos fortes que nós podemos ter e desenvolver, caso ainda não tenhamos: criatividade, proatividade, empreendedorismo, inovação, empatia, atenção aos detalhes, não é foco, é atenção,
boa comunicação, colaboração, orientando, sendo ali prestativo, né? Flexibilidade, inovação, liderança, analítico, boa gestão do tempo, resolução de problemas, tudo isso são pontos fortes que nos favorecem. Lembrando que se você não tem, você pode desenvolvê-los. Então, se você tem questões relacionadas à desorganização, quando você resolve essa questão, você automaticamente criou um ponto forte, em contrapartida daquele ponto fraco. Como que eu faço para descobrir os pontos fortes e os pontos fracos? Faça uma autoavaliação. Parece óbvio, né? Mas essa é a melhor maneira para a gente começar, se autoavaliar. Por que nós mesmos nos avaliarmos? Porque é sob a nossa ótica, sobre a nossa vivência, sob os nossos paradigmas, que nós vamos avaliar o resultado que nós estamos tendo. Não tem como uma pessoa de fora analisar a tua vida. Ela vai ver sob as lentes dela, lembra? Você não é o seu corpo, a sua vida é uma projeção daquilo que você está experienciando, ela só pode ser avaliada por você. Quando a gente busca um profissional, uma ferramenta, uma terapia, uma reprogramação, uma mentoria, um curso, são todas formas de auxiliar a você se autoconectar, a você se autoencontrar, a você se autoconhecer para efetivamente se autocurar. Ninguém faz isso por você, ninguém tem critério de avaliação para dizer isso ou aquilo da sua vida, compreende, gente? Então, você vai precisar fazer algumas perguntas, sabe, para você mesmo, como por exemplo, no que eu sei que eu sou realmente bom? E o que é ser bom quando eu encontro o êxito? O que é que eu faço com êxito, que eu realmente sei que eu faço bem? Quais são os meus hobbies? O que eu gosto de fazer? Por quais características eu sou geralmente elogiado? Quais razões eu já fui contratado ou promovido? Quais atividades eu faço sem ficar entediado? Por quais motivos já fui criticado ou recebi um feedback negativo? Por quais motivos já fui demitido? Quais atividades parecem me deixar sem energia? Não se preocupe, eu vou deixar todas essas questões na descrição do vídeo para que você pegue um papel, uma caneta, escreva tudo, pense, observe, reflita e faça a sua própria autoanálise. As perguntas serão só um guia para que você possa, com mais facilidade, se observar, tudo bem? Então você vai pegar um papel, vai fazer uma coluna, colocar do lado direito e do lado esquerdo os pontos fracos e os pontos fortes. Enquanto você faz essas perguntas, você vai anotando e depois que você finalizar essa lista, você vai consultar algumas pessoas da sua família, da sua convivência, da sua intimidade, para que elas possam trazer a visão delas. Veja bem que é diferente. Elas não vão opinar nem avaliar você. Elas vão trazer a visão delas em relação a estas perguntas referentes a você. São coisas diferentes, tudo bem? Você não vai se guiar pelo que elas estão dizendo. Você vai apenas observar. Não é um nível de comparação, tá? É que às vezes a pessoa ela enxerga certas características na gente com mais clareza. Então a gente vai somando aqui, diminuindo ali, até encontrar nós mesmos a resposta, a clareza que a gente precisa. Falar com as pessoas que você confia, amigos e familiares, você vai poder ter respostas honestas. Isso é importante, porque quando nós nos autoavaliamos, a gente pode ser muito autocrítico ou até negligente. Aí é que entra essa pessoa especial na sua vida, fazendo uma avaliação sincera dentro da ótica dela, tudo bem? Embora seja difícil ouvir críticas ou pessoas queridas falando sobre nossas fraquezas, esse é um momento necessário para que você entenda o que está legal e o que precisa melhorar. Tente ouvir pessoas que convivem com você em diferentes contextos.
trabalho, estudo, mas pessoas que convivam com você, que tenham intimidade. Isso vai agregar e enriquecer muito o seu processo. E não esqueça de anotar as respostas e depois você vai refletir sobre elas, tudo bem? A terceira coisa que você pode fazer é coisas novas. Quais são as coisas novas que você tem vontade de fazer que ainda você não fez? Esse tipo de atividade vai ajudar você a descobrir quais são os seus pontos fortes e fracos, fazendo coisas diferentes. Na verdade, quando a gente não tem muita experiência, fica difícil saber se você tem ou não aquela habilidade. Agora, quando você se dedica a algo novo, você se envolve numa nova atividade, numa situação para explorar e descobrir coisas nas quais você se destaca ou precisa melhorar, isso fica muito mais evidente. Para saber, por exemplo, como anda a sua criatividade, você se arrisca em atividades artísticas, escreve, desenha, grava vídeos, faz aí uma pintura, né? Eu que trabalho com arte intuitiva, sei muito bem como que funciona isso. É um destravamento absurdo, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de pôr para fora aquilo que está ali parado na nossa mente, né? Então, faça esse exercício. Coloque-se em situações com as quais você não esteja acostumado e que exijam determinadas habilidades, tudo bem? Se você sentir necessidade, você pode procurar ajuda profissional. A dica é que essa jornada seja uma jornada construtiva, amorosa, que você pode assim ter uma pessoa de confiança que vai te ajudar a resolver se você tenha talvez problemas emocionais, que você pode ter algum transtorno mental, você pode procurar um psicoterapeuta, você pode fazer um curso baseado no autoconhecimento, um livro, tudo vai fazer parte do seu desenvolvimento em potencial, entende? Então, se você encontrar um profissional que você se sente à vontade, fazendo talvez um diálogo, uma mentoria, um curso, isso vai te ajudar no seu processo, tá bom, gente? E aí, você vai começar a ser mais honesto, você vai começar com autoconhecimento, ter mais maturidade, tanto profissional quanto pessoal, porque você vai cada vez mais buscar desenvolvimento e crescimento. E aí você vai observando tudo isso, vai anotando tudo isso, sendo verdadeiro, relevante e demonstrando esse conhecimento, escolhendo os pontos fortes que você realmente quer ter. Entende? Quando você escolhe o que você quer, você vai perdendo a vergonha de falar sobre você, você vai perdendo aquele medo de experienciar coisas novas, você vai entendendo o seu funcionamento, aonde você pode ancorar e aonde você precisa firmar, estabelecer um solo, uma raiz melhor ali para que você tenha firmeza também. Nós sempre vamos ter pontos fracos para trabalhar, mas o importante é que eles podem ser trabalhados. Isso é maravilhoso. Então eu quero deixar para vocês aqui esse vídeo, para que você reflita, para que você observe, trabalhe. Se você tem medo de falar em público, trabalhe isso em particular. Se você tem problema em delegar tarefas, também trabalha. A impaciência, existem muitas coisas que você pode fazer aí na sua casa mesmo, relacionado à impaciência. Como tarefas simples de aprender a respirar, de aprender a fazer uma leitura, uma meditação, de aprender tantas outras coisas que você pode estar em contato com a natureza e você pode entrar em sincronia com você mesmo, que depois você vai ser muito mais paciente com o que está à sua volta, né? Com o que está fora. Então, só lembrando, identificar sem fazer nada os seus pontos fracos vai te ajudar, vai ser uma perda de tempo. Então, você tem que mencioná-los, tem que descobrir as ferramentas que te ajudem em gestão de tempo, de tarefa, de organização. Lembra da lista? Procrastinação, desorganização. Como é que você enfrenta isso, esse desafio? Superando como? Encontrando ferramentas que vão trazer respaldo, solução para aquilo. Se você é desorganizado, o que você pode fazer para começar a se organizar? Você precisa fazer esse movimento para você gerar uma estrutura de pontos fortes. Você tem que buscar uma mentoria, se você quiser fazer uns cursos, né, assistir lives, estudar de forma geral, participar de grupos profissionais, Facebook, aplicativos, mensagem, YouTube, tem muita coisa gratuita, gente, né? Você também pode fazer um trabalho voluntário,
praticando suas habilidades fora do seu trabalho, pedir orientação de uma pessoa que você tenha como referência de ser ponto forte. O que você ainda precisa desenvolver, você pode acompanhar junto daquela pessoa que já tem. Enfim, o caminho para você descobrir seus pontos fortes e fracos pode parecer desafiador, mas vai te ajudar muito a se conhecer e falar de si próprio com confiança, com maturidade, com verdade. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu vou deixar para vocês um link na descrição do vídeo de um livro que se chama A Escola dos Deuses, de Hélio Dana. Eu sempre falo desse livro porque ele foi um divisor de águas na minha vida. É a formação de líderes da nova economia. Esse livro traz para você uma nova visão de vida, né? Uma visão onde você consegue sonhar um novo sonho. O mundo é uma goma de mascar, assume a forma dos seus dentes. O medo e a dúvida são o câncer do sonho. Não cuide do sonhado, cuide do sonhador que existe em você. A maior revolução, mais difícil tarefa, embora a única que faz sentido, é mudar a si mesmo. Gente, esse livro é fantástico. Ele já foi publicado em italiano, grego, turco, romeno, inglês, alemão. É best-seller na Turquia desde 2005. Você encontra ele na internet, tanto físico quanto digital. Então, faça uso desse livro. Desvende aí os seus pontos fracos e fortes. Esse livro vai trazer muita chave para você. É uma sugestão de coração. O que fez bem para mim eu compartilho com vocês. Mas é lógico que cada um vai ter a sua ótica, né? E a sua lente aí para observar tudo que é trazido nesse canal. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e caso ainda não seja inscrito, por favor, se inscreva. Deixe seu recadinho, deixe aqui sugestões de vídeo, lembrando que nós estamos numa sequência de estudos do autoconhecimento na prática e o próximo vídeo vai ser sobre as regras do jogo, as leis do universo. Sábado eu vou deixar para vocês um decreto de abundância para você fazer aí na sua casa, já sentir o impacto dessa energia. E terça-feira eu estou de volta com o vídeo sobre as regras do jogo, as leis do universo. Um beijo para você, Deus abençoe, gratidão. Vejo cores em vocês.